Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido ao vivo todas as segundas-feiras aqui pela TV Profissão e STVs, também transmitido pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Se você está vendo esse programa e por algum momento você não pôde vê-lo até o final, não se preocupe. Esse programa vai estar disponível aí no YouTube, no Facebook, para que você possa, em algum momento, rever, indicar para alguém, falar sobre o programa. Por que é importante ressaltar isso? Ressaltar que este programa, como os demais, nesses 2 anos que a gente vem trabalhando aqui com competência e empregabilidade, a gente sempre diz o seguinte: todo dia é um aprendizado, todo dia é um conhecimento. Por que tudo isso, professor? Porque, normalmente, quando a gente fala competência, habilidade, a gente sempre está falando do que hoje é muito usual, a questão dos soft skills, dos hard skills, mas e lá no passado, como é que a gente trabalhava isso? Trabalhava com o famoso chá, que é conhecimento, habilidade, valores, ética. Mudou alguma coisa? Talvez tenha mudado o nome, mas o mercado continua e cada vez mais exigente com as colocações, com as habilidades, com as competências. Aprendemos com isso o quê? No decorrer desses anos que nós estamos aqui, nesses 2 anos, o interessante é que muitos dos temas que a gente vem conversando, em algum momento, ele também está muito ligado a outros setores. Quando a gente traz um tema específico, mas isso é deste curso, é para este curso. Não. Justo é o que nós vamos falar hoje, porque muitas ou poucas são os conhecimentos que a gente acha que tem. Porque quando você fala em competência e habilidade e tratar de tema e buscar um tema, a gente vai agregando, só que a gente hoje tem um processo de compartilhamento. O que é um processo de compartilhamento? Hoje, você ser um profissional específico na sua área te garante a empregabilidade? Eu posso te dizer que não. Por que tudo isso? Porque diante de estar aqui no programa, a gente também tem todo um arcabouço dentro da instituição da universidade, que a gente trabalha muito a questão da carreira. Isso através de uma área chamada Departamento Central de Carreiras. O que a gente tem escutado, o que a gente tem avaliado e o que a gente tem entregado? O mercado é exigente, o profissional tem que ter habilidades e conhecimento, além da sua formação, competir com outras áreas. Não é competir dentro daquela área, mas entender o que aquela área tem que pode agregar na sua formação. E hoje nós vamos trabalhar de um tema muito relevante, um tema que está aí todos os dias, talvez desmificar um pouquinho, porque as pessoas falam assim, nossa, mas tratar de matemática a primeira coisa que você escuta é assim, não, mas eu não gosto de matemática. Só que eu tenho e posso garantir que você tem que gostar ou entender de matemática, porque a matemática ela está no dia a dia, em todas as, seja lá no administrador da feira, seja lá no engenheiro, seja na área hospitalar, seja na área comercial, na iniciativa pública e privada. Mas para falar sobre isso, a gente sempre traz relatos e pessoas que entendem do assunto. O programa é feito por pessoas que de fato estão na área, estão trabalhando no seu dia a dia, mas mais do que tudo, quando a gente traz um professor da área de exatas, ele tem o conhecimento daquilo que ele de fato está aplicando dentro da sala de aula. Mas esse professor está preocupado com o que ele está aplicando? Não, ele está preocupado como é que ele vai entregar para o mercado um profissional mais habilitado, um profissional com competências, habilidades, que de fato venham entregar um profissional que o mercado hoje... sala de aula basta? Não mais. Você tem que ter um compromisso no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Para isso, assistindo um programa como esse, vendo seminários, webinários, enfim, entender um pouquinho e dizer para vocês que tem ali sempre aquela ideia de que matemática está ligado lá à licenciatura, à sala de aula, e não é isso que nós vamos tratar aqui hoje.
Cada um tem o seu papel, mas hoje é específico falarmos sobre o bacharel em matemática, quem é este profissional e quais as áreas. E para isso também, além de ter o profissional aqui, o professor Rodolfo, que já vou apresentar ele, nós também temos um egresso. Por que um egresso? Porque o egresso, de fato, é quem valida todos esses processos, porque não adianta eu chegar aqui e fazer um programa de televisão, trazer um professor da área de exatas, mas a gente tem que ter o certificado da garantia que isso está dando certo. E para que isso a gente traz um convidado, um aluno egresso nosso, o Edmar, Jair, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, vem da engenharia civil, viu a necessidade de fazer o bacharel em matemática, mas aí ele vai contar um pouquinho da sua história. Então, já queria agradecer aos nossos telespectadores que estão nos assistindo no dia de hoje, ou que venham assistir posteriormente, mas também temos a situação de dizer que esse programa é transmitido tanto aqui no Brasil e como nos nossos polos no exterior. Agradecimento muito especial aos nossos polos de apoio presencial, porque quem valida lá na frente esse processo que está presente no dia a dia com vocês, nossos alunos aí no Brasil, são vocês aí dos seus polos de apoio presencial. Feita a introdução, nada mais justo do que trazer, de fato, quem conhece o processo, que está no dia a dia, porque falar de matemática aqui é muito fácil, mas quem de fato faz todo esse processo? Um professor da área, professor Rodolfo. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui nos dias de hoje, para falarmos um pouquinho desse profissional, professor que é tão apaixonado por isso. O professor já está na área há muito tempo e nos bastidores conversamos, o professor já deu uma introdução ali de que é mais ou menos que vai acontecer aqui no dia de hoje. Professor Rodolfo, muito obrigado. Olha, eu que agradeço o convite, né? E a gente está aqui exatamente para falar do bacharel em matemática, né? A gente quando traz as questões das exatas, né? E principalmente para falar de matemática, a gente sempre lembra do professor, né? O professor de matemática que está lá na sala de aula, que exerce a sua profissão, né, ensinando, né, e buscando também, né, nesses ensinamentos, também aprender muito, né, com a sua profissão. A gente tem o bacharel, né, o bacharel em matemática, que é aquele sujeito que está inserido no mercado de trabalho, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente fala, né, em matemática, por exemplo, nós que somos professores da universidade, nós que estamos à frente, né, dos cursos, né, da faculdade, principalmente os cursos da área de exatas, né, você tem ali sempre a gente percebe, por exemplo, nos alunos, né, um receio muito grande, ou na população em si mesmo, aquele que quer fazer um curso na faculdade, né, ele tem uma espécie de receio, né, de estudar a matemática. Tem muita gente que, por mais que a gente, né, no senso comum, muita gente não gosta da matemática, mas tem gente que gosta, que adora a matemática, mas aí, de repente, não faz a opção por matemática, seja no bacharelado ou seja na licenciatura, exatamente por imaginar que o campo da matemática é apenas o campo da educação, né, do ensino da matemática. Sim, né, mas o que nós vamos apresentar para vocês hoje, né, é um campo muito maior, né, esse campo que está relacionado aí às novas tecnologias, né, está relacionado ao campo da medicina, o campo da saúde como um todo. Na verdade, quando você fala, né, em matemática, você sabe que em todos os campos hoje, né, por causa exatamente dos algoritmos, né, você tem, então, a matemática, né? E aí essa aplicação, o bacharel em matemática. O que esse bacharel aprende, né? O que esse bacharel precisa, né, para entrar nesse mercado de trabalho, né?
E qual que é essa expectativa, né, que o aluno que entra num curso de bacharel em matemática, né, o que ele pretende aprender ou o que ele aprende, né? E é para isso, professor, que a gente está aqui para apresentar para vocês. A gente já vai conversar um pouco mais, né? Vamos deixar também o nosso aluno se apresentar um pouco, né? Depois a gente volta a debater sobre isso, né? Bem como colocou o professor, a gente vai fazer um processo aqui de desmistificar, né, professor? Porque hoje tem muito folclore sobre, eu odeio matemática. Não tem como você fugir da matemática. Mas, e aí, de fato, a gente tem lá um aluno que vai contar um pouquinho da história dele, que é o Edmar Lopes. Edmar, sei que você está falando, nós estamos nos estúdios aqui em Curitiba, você está aí no litoral paulista, né? Edmar, primeiramente, obrigado por você ter aberto um espaço na sua agenda. Eu sei que você está no horário de expediente, gentilmente cedeu o seu espaço aí para vir participar. E sempre que eu digo assim, quando a gente traz um aluno e que você vem contar um pouquinho da sua história, a gente já tem aqui uma gratidão de dizer assim, a maior joia que uma instituição de ensino pode ter são os seus egressos. E você certamente faz parte dessa coleção de joias, porque você acabou de se formar e está aí. Mas você que vai contar um pouquinho da sua história. Agradeço, professores, também pelo convite, né? E pelas palavras aí. E a minha história é essa. Eu me formei no curso de bacharel no ano passado, né? Tem um ano. E eu já era engenheiro civil, eu fiz engenharia civil antes, né? Assim que eu saí da engenharia civil, eu fui para matemática. Por questão de querer aprofundar mais essa parte de matemática da engenharia, né? Criar um pouco mais assim do que foi passado no curso. Então eu ingressei no curso e gostei muito do curso de matemática pura, toda essa parte eu achei muito, muito bom. É o que eu estava procurando mesmo. E agora eu trabalho atualmente com tem com pessoa jurídica, né? O PJ, né? Hoje em dia, pessoal, contratos de PJ. E é isso, né? Mais ou menos isso. Diante do que o Edmar está contando, então, o Edmar, em um determinado momento, você fez engenharia, né, Edmar? E aí Isso. você, em um determinado momento, você achou que o processo na construção da sua profissão exigia que você... não exigia, não. Você buscou uma outra forma de ter uma melhor qualificação. Foi através do curso de bacharel em matemática que você optou. Isso, é. Quando eu saí do curso, eu gostei muito da parte de cálculo estrutural, né? A parte da engenharia estrutural ali, dimensão de estruturas, né? A parte que é pegar muito esse lado da física e da matemática, né? E a gente vai estudando com os livros, a gente vê muita coisa assim de matemática que é mais aprofundado que não cabe para o curso de engenharia. Essa parte mais, vamos dizer, matemática pura, assim, né? Esses fundamentos. Né? E eu sempre fiquei curioso para saber essa parte mais pesada de matemática, vamos dizer assim, né? E porque eu sabia também que isso ia agregar para mim como profissional, né? Especialmente porque eu tenho essa tendência mais do cálculo estrutural, fazer projetos estruturais de, né, edificações. Então, eu achei que seria valoroso ter esse conhecimento de matemática, né? Compreende do que na abertura do professor. Professor, mas vamos entender um pouquinho, então, desse profissional. O professor falou assim, o bacharel de matemática, de fato, então, hoje, quando a gente fala em mercado, como o professor falou assim, a gente tem aquela ideia da área educacional, mas pela sua introdução, existe hoje uma demanda muito grande por profissional em matemática. É isso, professor? Exatamente, porque como o Edmar acabou de colocar, né, a gente tem
a gente tem no mercado essa necessidade, né, de um matemático que ele tenha, né, o domínio da matemática pura, né, ou da matemática estrutural, como o próprio Edmar colocou, né? Então, quando a gente elabora, por exemplo, um currículo, né, ou elabora o currículo, a matriz curricular de um curso como da matemática, né, como do bacharelado em matemática, você tem como objetivo exatamente atender, né, ao que o mercado de trabalho necessita, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o setor financeiro, por exemplo, né, o setor bancário, ele necessita muito de um profissional que tenha esse conhecimento, né, como o bacharel em matemática ele tem, né, que é um profissional que domina, além de dominar, né, além de aprender, né, toda a questão da matemática, da sua aplicação, né, da modelagem matemática, por exemplo, esse profissional ele tem também o domínio da tecnologia, né, o domínio dos algoritmos, de como ele se forma e como que o próprio mercado, né, a gente tem na estrutura curricular, né, aquilo que o próprio mercado de trabalho ele está exigindo. Por isso, né, a gente, assim, fica muito grato, né, de ter um programa como esse, que é competências e empregabilidade, exatamente porque logo que a gente percebe, por exemplo, o nosso aluno, o nosso ex-aluno, né, ele passa por toda uma formação, né, de estágio, né, de defesa, de um TCC, de disciplinas específicas que atendam esse mercado de trabalho, né? Então, além disso, a gente, né, fala do mercado financeiro, né, mas você tem também, fala do mercado bancário, né, você tem também outros setores, né, da economia que necessitam, né, do próprio profissional, do bacharel em matemática, por exemplo. E aí, é claro, né, como eu já disse para vocês, né, e como estou aqui conversando, nós estamos conversando, esse profissional, ele tem que ser formado, né, não só do campo de vista da matemática, mas também das relações sociais, né? Ele aprende muito, né? E a grade curricular, ela precisa né, atender aquilo que o mercado exige hoje, né, professor? Quando você menciona o mercado financeiro, especificamente, este profissional, ele pode optar, vamos pegar o caso do Edmar ali. O Edmar era um profissional da área das engenharias. Para o mercado financeiro, ele pode vir, o bacharel, ou você já opta pela entrada no bacharel, ou você pode ser um profissional, sou lá de ADM, sou um profissional na área de contábeis, enfim, mas aí eu busco, no caso do Edmar, um conhecimento, aí você está agregando dentro da sua formação mais uma graduação, porque isso pode ser no formato de graduação ou uma segunda licenciatura? Como é que é isso, professor? Isso, exatamente, professor. Por exemplo, né, quando a gente fala da questão da licenciatura, né, você tem ali o sujeito formado, né, o que acontece normalmente? A gente tem muitos profissionais, né, que eles atuam como professores, né? Você tem um matemático que às vezes ele é apenas licenciado em matemática, né? Aí ele foi um matemático que estudou a matemática para trabalhar com a educação. Mas esse profissional normalmente ele não tem o bacharelado, né? Hoje, então, o bacharelado é uma opção para aquela pessoa que fez uma determinada licenciatura, pode ser, né, por exemplo, um economista, ele pode, sim, se aprofundar
se ele tem, né, interesse, ele vai entrar nesse campo da matemática a partir do aproveitamento, por exemplo, de todo o saber matemático que ele tem, das disciplinas que ele cursou, ele vai entrar então nessa segunda licenciatura, quer dizer, não seria uma segunda licenciatura, mas seria no bacharelado, você tem a oportunidade de ter o aproveitamento dessas disciplinas, né? E aí você se tornar um profissional também para atuar no mercado de trabalho, não só na educação, né? Como a licenciatura proporciona. Então, nesse sentido, a gente vê, né, muitos dos nossos alunos, principalmente que optam pelo bacharelado, né, muita gente que o objetivo principal, às vezes, está dentro de uma profissão, né? Por exemplo, às vezes, como o Edmar colocou ali, ele é um profissional, né, um engenheiro, do campo da engenharia, né? Ele percebeu que ele necessitava de um aprofundamento maior da matemática, né? Assim como eu já coloquei aqui o exemplo do economista, mas também, por exemplo, um estatístico, né? Um outro profissional de uma outra área, né? Por exemplo, um design gráfico, né? Então, você imagina que uma pessoa para fazer design, né? Opa, mas o que tem a ver com a matemática? Ele precisa, né? Porque ele vai desenvolver produtos, né, de design gráficos, por exemplo, em 3D, né? Que ele vai precisar da matemática e aí ele vai precisar buscar um aprofundamento maior, né? Ou mesmo um radiologista na área de saúde, né? Que precisa também desse conhecimento para poder desenvolver, né, o seu trabalho, né? Ou ainda alguém da farmacologia, né, que precisa, né, para desenvolver todos os cálculos, né, da sua utilização nesse campo de trabalho, né, para ser um profissional mais capacitado, exatamente porque o mercado está precisando disso, né? Agora, quando eu falo da questão do aluno, e aí depois eu vou abrir um pouquinho mais espaço, depois a gente volta a falar um pouco mais desse primeiro passo para entrar aí num curso como o bacharel em matemática. O Edmar, e aí a gente pega a sua história. Você é um engenheiro, você agora se graduou em matemática, mas de fato, né? Fato, porque você conta um pouquinho em que momento que a chave virou para você nas engenharias, porque hoje você está dentro daquilo que a gente abriu ali no programa, que são as competências e habilidades. Quais as competências que você desenvolveu ou que você vem a desenvolver no seu processo de formação? Você, de fato, é um engenheiro civil. Aí, com o curso de bacharel, você está atendendo uma necessidade tua de momento ou você vê uma outra perspectiva em termos de futuro? Complementando o bacharelado de matemática com a engenharia, assim, no caso? Isso. Eu vejo sim, eu percebi que durante o curso de bacharel da matemática a gente acaba desenvolvendo habilidades, assim, digamos, maneira de abordar os problemas de um jeito que seria mais eficiente, eu acho, mais lógico. Além de ter o conhecimento da matemática, não é só isso, né? É uma coisa que às vezes as pessoas, como o professor estava falando aí, né? Você vê um matemático e você fala, o pessoal já pensa em professor, né? Você fez matemática, você é professor de matemática, mas não é o caso do bacharel, né? E muita gente procura o bacharel justamente porque quer coisas mais profissionais da matemática, né? Como foi o meu caso. E a gente acaba desenvolvendo essa parte que foi uma das coisas mais produtivas que eu adquiri depois de ter me formado com a matemática, que é essa abordagem diferente, a abordagem mais eficiente dos problemas, principalmente essa parte de problemas teóricos das exatas, assim. Você fica tudo fica muito mais fácil, vamos dizer assim, né? E além do conhecimento da matemática, você tem essa abordagem diferente, assim, para os problemas, né? E para a engenharia, para mim, caiu como uma luva, né? Essa parte mais teórica fica tudo mais simples, né, no caso. Ou seja, em um determinado momento da sua profissão,
ter este conhecimento ou estar dentro de um curso de bacharel em matemática, ele tem contribuído aí para a melhoria do seu processo de formação. Aí, professor Rodolfo, a gente falava, tem dúvidas aqui, né, dos nossos telespectadores. O professor falou aí a questão da saúde. Professor, na saúde, esse profissional, então, ele hoje é um profissional que ele pode ser atendendo tanto na iniciativa pública ou na iniciativa privada. Nós estamos falando aqui, vamos falar de saúde, depois eu queria entrar um pouquinho na questão aí do profissional. Hoje, por exemplo, hoje você tem empresas de dados, né? Dados que são as questões do software. Mas esse profissional específico na área da saúde, porque hoje, aqui tem até tem uma pergunta aqui do chat, que ela está fazendo farmácia e ela já está pensando em fazer algo que venha complementar a área farmacêutica, ou seja, tem esse campo muito grande, então, na área da saúde, né, professor? Exato, é quando, por exemplo, o próprio profissional o profissional de saúde, por exemplo, o farmacêutico, né, ele vai com certeza, né, ele se depara com certeza durante o seu período de curso, né, ele vai se deparar com a necessidade da matemática, né, de aprofundar mais a matemática, até mesmo por causa das constantes, né, dos constantes cálculos, né, que ele faz exatamente na composição dos produtos que ele vai desenvolver, né, e ele vai atender para que ele possa ser um profissional melhor ainda, né? Então, no campo da farmácia, no campo da radiologia, né? No campo onde você vai utilizar os cálculos exatamente para poder dar um melhor... como diz o próprio Edmar, fica tudo mais fácil, né, com a matemática, né? E aí, quando a gente fala também no campo da atividade pública, né, você tem aí uma gama muito grande, né, de espaços, né, no setor público. O professor falou da questão da administração, né, falou da própria questão da administração pública, né, mas você tem, por exemplo, nos setores, né, nos ministérios, né, todos, né, no desenvolvimento por exemplo, o desenvolvimento econômico, né? Você tem também na área de estatística, né? Estatística pública, né? Nas áreas, por exemplo, das ciências atuariais, né? Nas áreas de seguros, né? Você tem toda uma preocupação, né? Em acertar os dados quantitativos. E para isso, é claro, né, você tem muitos programas que abrem essa possibilidade de você ser assertivo na questão desses dados, né, que você não, quanto mais próximo, né, da perfeição, melhor é. Então, você abre, né, um campo muito grande para esse profissional da matemática, né? E por isso a dúvida também do aluno, por exemplo, né? Como a gente conversava lá no início, eu dizia assim, né, que muitas pessoas têm medo da matemática, né? E outras que gostam desse campo, né? Elas não buscam a matemática, ou seja, não buscam o bacharelado em matemática exatamente por receio da falta, né, de campo de trabalho para o matemático. Lembrando, né, que aquele que tem uma certa dificuldade na matemática, né, ele não consegue, por exemplo, ver, né, a gama de espaço, né, que o profissional da matemática ele
pode atuar, principalmente o bacharel em matemática, né? Aí, quando a gente tem esses espaços, né, como agora de discussão importante da matemática, a gente começa o aluno, né, ou aquele que começa a ver que a matemática tem muitos campos, né? E esses campos, eles estão aí, né, para que o profissional de mercado, o profissional, né, da matemática, do bacharel em matemática, ele possa atuar, né? Como a gente, a todo momento, a gente está dizendo, né, que a estrutura do currículo de um bacharel, né, em matemática, ele capacita, né, ele forma, né, para que o bacharel em matemática ele esteja atuando nessas áreas, né, com uma formação mais sólida, né, com uma formação não só quantitativa, mas também para uma atuação no mercado de trabalho, né, e esse mercado ele é composto tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Aí nós temos aqui uma situação, aí a gente está explorando um pouquinho o Edmar. Bastante. Bastante. Mas o Edmar ele tinha a formação na engenharia. Então, ele foi lá, optou por fazer, porque isso ia dar um processo de melhoria ali do currículo. E hoje, professor, a gente trabalha muito, isso a gente trabalha muito em carreira, porque vocês lá na construção do curso, vocês têm o perfil do egresso e a gente tenta trabalhar em cima desse perfil do egresso. E muitas vezes, e o que a gente tem percebido nos últimos 2 anos, é que antes a gente tratava da questão do estágio obrigatório. Então, o estágio obrigatório, a grade do curso X, ele tem que fazer X horas lá do estágio obrigatório para cumprir a grade. Mas o que a gente tem percebido nesses 2 últimos anos, e principalmente no ano passado, um retrato que é muito bacana, que nós tivemos ali uma média, isso é um dado que vem da central de estágio, do centro universitário, nós tivemos uma média de 10.600 alunos fazendo o estágio não obrigatório, ou seja, esse aluno está preocupado com a sua formação. E aí, o que eu quero com isso? Eu queria que o professor me desse uma ideia para o nosso público, principalmente aqueles que estão nos assistindo e têm interesse no curso ou estão dentro do curso. Esse processo do estágio não obrigatório é um momento também para que esse aluno, em algum momento, não o Edmar é um engenheiro civil, mas este aluno que está lá no bacharel, é importante que ele tenha conhecimento desses vários segmentos que o professor mencionou, né? O cara pode estar fazendo estágio lá na área hospitalar, na área de software, porque ali ele também pode se descobrir em qual área, de fato, que ele tem afinidade. Isso é correto afirmar isso, professor? E essa experiência tem que ser praticada? Sim, sim. Olha, a demanda, né, o crescimento pelo estudante, por exemplo, de bacharel em matemática, ela alcançou, né, níveis bastante elevados aí nos últimos anos, exatamente porque o mercado ele está precisando de alguém que tenha esse domínio dos números, né? O mercado de trabalho ele precisa desse profissional. O profissional, né, o estudante, por exemplo, do bacharelado em matemática, ele já, logo que ele entra, né, ele vai, com certeza, né, aí no seu segundo ano de curso, né, ele já vai estar atuando, né, como em algum tipo de estágio, né? E se ele quiser o mesmo, ele vai estar atuando no mercado de trabalho por conta do aprendizado e de tudo aquilo que um bacharel, né, de matemática, ele assume isso, aprende, né? E aí o próprio mercado já fica de olho, olha, quando esse sujeito sair, né, e até porque a gente tem, né, hoje uma procura muito grande
por matemáticos, né, por bacharéis em matemática, exatamente porque o mercado precisa, e aí esse mercado todo que a gente falou, o mercado do mundo dos negócios, né, o mercado da educação também, né, porque o bacharel, ele vem, né, muitas vezes de uma outra formação, porém, né, quando o estudante entra no curso de bacharelado, ele com certeza, durante os estágios, né, que ele vai fazendo, hoje existe o estágio obrigatório, porém existe também o estágio não obrigatório, e é exatamente por causa da demanda que as empresas elas estão buscando muito cedo, né, esses profissionais. Por quê? Porque a hora que o sujeito se formar, né, ele já está pronto, né, para dar continuidade do trabalho, né, no campo de atuação que ele fez estágio. Né? E aí, para a empresa, isso é muito importante, muito significativo, professor. Eu queria voltar um pouquinho ali com você, Edmar, que você hoje é um menino jovem, aí no seu processo 2 graduações, é um engenheiro, é PJ. Como é que você hoje tem uma análise da sua formação nesse momento e como é que você está vendo, porque hoje você é PJ, pessoa jurídica, né? Mas você em algum momento percebeu que o mercado te olha diferente com a sua formação? Como é que você tem analisado e como é que você se vê nesse momento? Percebo sim. Depois de concluir o curso, né, aparece muita coisa voltada para a parte financeira mesmo. Parte de orçamento, essas coisas assim, mais que o pessoal tem essa alusão. O pessoal vê o curso de matemática lá no currículo e eles automaticamente já... somente que a pessoa que você vê que entende o valor, é uma pessoa, por exemplo, que pretende contratar você, você, né, no caso, recém-formado. E até a noção do valor do matemático, né, a habilidade que o matemático tem com outras coisas, rapidinho já vem um monte de oportunidades voltadas para esse tipo de coisa que o matemático faz, né, voltado para números, orçamentos, muito disso, assim. E apareceu bastante depois, assim. Então, o que a gente percebe aqui, professor Rodolfo, e que você vê lá na oferta, isso aparece muito dentro da central de carreira, que de fato a gente sempre trabalha e é uma coisa que eu fico um pouquinho aborrecido, às vezes conversando até com as próprias empresas de RH, que a gente acaba fazendo um alinhamento, que a gente fala assim, que a gente trabalha muito a questão da logística reversa, porque é entender e é falar com o mercado, e quando a gente fala mercado é justamente falar com essas organizações que são as empresas que estão contratando, o que de fato precisa, o que de fato que... E aí, quando a gente começa a analisar o perfil tanto do egresso ou do discente, do que está aqui na faculdade, porque nós temos 2 momentos, né? Quando você vai trabalhar o perfil do egresso para a área da empregabilidade, você já está entregando para o mercado um profissional que muitas vezes, e eu gosto muito do processo de trainee, e eu estudo muito hoje junto com as organizações, e aí cai bem isso que nós fizemos aqui na abertura do programa. Você imagina você um diferencial de carreira, porque quando você é um egresso, que você vai para um processo de trainee dentro de uma organização, você acaba passando por várias áreas. É diferente, eu estou fazendo bacharel em matemática, estou estudando a área de cálculos na área de radiologia. Mas você imagina se você participa de um processo de trainee para gerente de uma área hospitalar, que é onde você vai ter que compor vários números e vários dados. Sim. E aí, se você tem esta formação bacharel em matemática, porque aí eu sempre digo assim, qual é o seu diferencial para participar de um processo de gerente trainee? Ou participar de um processo de trainee? Porque você tem que ter habilidade em idioma, você tem que ter uma habilidade de cálculo,
você tem que ter habilidade de relacionamento, que são as questões de RH, porque você trabalha, por exemplo, processo de trainee acontece dentro das grandes corporações. Vamos dar um exemplo, multinacional. Uma multinacional, ele vai ter um profissional que ele vai ter que passar na área do RH, como ele vai ter que passar pela área de contábeis, como ele vai ter que passar pelo marketing. Esse trainee, ele tem um processo ali de 1 ano e meio que ele está dentro do processo de treinamento, ou seja, é um gerente que está sendo preparado e a média salarial hoje no Brasil de um gerente de trainee é de 5 a 7 mil reais. E aí quando ele vem com esta formação, porque aí eu estou falando desse profissional de matemática, ele tem um ganho muito grande num processo desse, né, professor? Claro, olha, quando o fato de você ter, né, uma outra formação, né, que não é apenas a formação específica para aquela atuação do qual ele está sendo contratado, né? Então você tem, por exemplo, um sujeito que domina, que é ADM, né? Administração, né? Um cara que é bacharel em administração. Ele tem ainda, né, mais, por exemplo, a formação, né, de bacharel em matemática. Esse sujeito, ele está disposto, né? Ele está muito à frente, né, daquele que vai atuar apenas com aquela formação específica, né, dele, né? Então, nesse sentido, nós proporcionamos aí, a partir do curso, uma possibilidade de ganho muito maior, né? Então, por exemplo, o currículo, né, de um bacharel em matemática, ele se amplia, né, a partir de toda a formação que ele tem, né, desde a formação, né, como para o campo da sociabilidade, né, para o campo da ética, né, até uma formação quantitativa, né, que muitas vezes quem vai gerenciar, né, ou quem vai administrar qualquer área, né, ele tem, ele precisa ter esse potencial também para poder visualizar, né, tudo que que um setor, né, como esse, né, que o professor citou, o setor de saúde, né, ele necessita. Então, o profissional que tem sempre, né, e aí a gente fala da questão do profissional do bacharel em matemática, né, que tem sempre o bacharelado em matemática como uma segunda graduação, né, como uma complementação de um curso, né, de graduação anteriormente feito, né, ele pode com muito mais certeza, né, ter uma visão maior sobre o que ocorre dentro de uma determinada instituição, né? Nós estamos aqui com o Edmar, por exemplo, né? O Edmar, ele é uma pessoa jurídica, né? Ele é um profissional autônomo, né? Que pode ser contratado aí por muitas outras empresas, né? Para desenvolver o trabalho específico que aquela empresa necessita dele, né? Então, as pessoas, né? Um profissional que tem, né, um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, né, e que atua autonomamente, ele também tem muito campo de trabalho, né? Como o próprio Edmar está se colocando, está apresentando ali para a gente, né, professor? Então a gente está trazendo, eu gosto de trazer sempre os exemplos, né? Então quando a gente trabalha exemplo, de fato tentar entender aonde que você que está aí com a dúvida poderia estar inserido. Então nós já tivemos um cenário aqui e quando a gente fala em cenário é justamente para que a gente possa entender, porque é muito fácil você falar de um cenário de empregabilidade dentro de um grande centro urbano, mas nós estamos num cenário com 750 polos a nível Brasil, mais de 20 polos no exterior. E aí, você que está aí no interior, mas isso, em que momento que isso
a gente pôde perceber aqui que hoje você tem várias áreas de atuações, porque você, de fato, conhece aí na sua cidade, você conhece a estrutura da prefeitura do seu município, as empresas que estão no entorno do seu município, porque muitas vezes nós ficamos esperando para tentar entender que, de fato, as empresas entendem o nosso currículo, mas muitas vezes, quando a gente fala de competência, empregabilidade e área de atuação, hoje também tem aquele processo que você também tem que estudar a organização aonde você pretende estar inserido. E o que é estudar? Entender qual é aquela empresa, o que ela faz, quais o ramo de atividade, qual o tipo de profissional que está envolvido. Hoje aqui é muito fácil, ficou muito claro aqui para nós que, de fato, esse bacharel em matemática, ele vai ter vários campos de atuação. E quando eu falo vários campos, vários mesmos. A gente consegue, nesse determinado momento, quebrar aquele protocolo que é o matemático da sala de aula. Não, é o matemático lá na saúde, é o matemático lá trabalhando com dados estatísticos. A gente trabalhou muito essa questão. Aqui o professor colocou design. Quantas vezes você pensou que alguém que fosse... E hoje não tem como você fugir, porque quando a gente trabalha inteligência artificial, design, processo, produto, como é que será que a indústria trabalha todo um processo de produção na sua esteira, na linha de montagem? Cálculos matemáticos desenvolvidos por software para aqui, mas por detrás de tudo isso tem que ter um profissional. Então, esse matemático, esse bacharel, ele tem que entender, ele tem que estudar um pouquinho. Na verdade, o programa sempre traz a ideia quais são os campos de atuações, quais são as áreas que pode se trabalhar. Mas a gente também tem que fazer o nosso papel, entender quais são as organizações que estão na minha região, se de fato eu quero fazer um curso de graduação e quero, porque antes a gente pensava nas oportunidades dos grandes centros urbanos. E hoje a gente percebe, hoje, professor, eu gosto de trabalhar muito a questão do norte, eu gosto de uma região lá de Parauapebas, né? Parauapebas, Paragominas, são cidades que eu estudo bastante. São cidades que você tem lá uma multinacional, e em torno dessa multinacional são várias outras multinacionais prestadoras de serviço. E aí você pergunta qual que é o valor da mão de obra do profissional. É caríssimo, porque procura profissional qualificado. Então, muitas vezes eu falo assim, mas eu não vou fazer porque aqui na minha cidade não tem área. Não, você tem que entender quais são as empresas que estão aí na sua região e de fato, o que elas estão empregando. Porque muitas vezes a gente não tem noção que muitas vezes a nossa mão de obra, ela está carente no mercado e a gente não se coloca para prestar essa mão de obra, né, professor? Exatamente. É o que muitas vezes, né? Às vezes o sujeito lá na pequena cidade, mas eu vou fazer bacharel em matemática para quê, né? Eu posso fazer a licenciatura e posso dar aula porque a pequena cidade ela não oferece vagas, por exemplo, para uma área mais aprofundada de matemática, né? Mas aí é que o próprio aluno ou a própria pessoa se engana, né? Porque há muitos campos. Se no teu município, se na tua região, na tua cidade ali, né, você não tem, mas na cidade vizinha você tem, né? Hoje, o bacharel em matemática, por exemplo, ele atua como PJ, né, mas atua também como aquele sujeito que é detentor, né, do conhecimento de novas tecnologias, né, é o sujeito que, além do cálculo, né, ele aprendeu a
o domínio, né, das técnicas informacionais, né, ou das técnicas da informática, né, o campo computacional hoje, ele é muito grande, né, e então também esse profissional, ele hoje atua através das redes sociais, né, oferecendo o seu trabalho, né, tendo aí abrindo espaços, né, por exemplo, né, a própria questão da facilidade hoje, né, do domínio desse conteúdo e da necessidade que se tem, né, com a volta aí de muitos, né, concursos públicos, né, o próprio profissional ele está preparado para orientar, para contribuir nessas áreas também, o profissional bacharel em matemática. Então, ele atua em muitos campos, né? Eu falei aí, agora nós estamos, né, concluindo aí o governo, né, o Estado, né, brasileiro está concluindo o censo, né? E logo nós teremos os resultados do censo e vai haver muita necessidade, por exemplo, de matemáticos, né, que compreendam toda essa dinâmica, né, dos resultados obtidos aí pelo censo, né, para trabalhar com esses números. Então, também é uma área fundamental, né, de atuação desse profissional matemático. E aí o professor trouxe um dado que é muito importante, né? Porque quando as pessoas pensam que quando você trabalha com processo de censo, muitas vezes quando está lá a pessoa batendo na porta da sua casa, é para eu saber se eu trabalho ou não trabalho e quantas pessoas tem na minha casa. E é muito mais do que tudo isso, né? Quando você trabalha um dado específico de censo, você trabalha na esfera como um todo, é uma grande pirâmide. O mercado está ansioso para saber, porque é em cima desses dados que existe todo um desdobramento de produto, existe todo um desdobramento de comportamento, porque hoje a gente fala muito na questão, voltando um pouquinho na área de saúde, e principalmente aí na área das engenharias, você tem, por exemplo, um dado específico que melhorou a questão de remuneração. Isso vai impactar lá no Edmar, porque vai ter vários projetos na área da construção civil, vai ter que melhorar o processo, trazer as tecnologias que tem de ponta, porque hoje trabalha muito a questão da sustentabilidade, trabalha muito a questão do que é correto, não é correto. E aí, Edmar, quando você aí que está trabalhando na engenharia, você também tem que trabalhar com dados futuros também, entendendo um pouquinho do que isso vai impactar. Mas eu já dou a palavra para você, só que aí é o seguinte, então você já parou para pensar que você que está pensando em ser bacharel em matemática, o tamanho e a gama de oportunidades que o mercado tem para te oferecer daqui para frente, você de fato entende que ser matemático de fato, ter que a todo momento precificar e desdobrar uma ação que vai atender. Pode ser. A gente sempre fala assim, eu gosto muito também da questão do mercado dos pets. Você acha que isso não vai ter impacto lá no censo? Claro que tem, porque hoje o mercado se comporta de uma maneira totalmente diferente. Os produtos são desenvolvidos em cima desses dados que o professor colocou. Mas aí eu volto para você, Edmar. Então você já está se preparando, está pensando já fazer alguma outra graduação, uma pós? Como é que está esse momento, Edmar? Estou pensando assim, vou fazer física, né, bacharel em física. E eu pretendo seguir a parte de matemática mesmo. Fazer um mestrado, doutorado. Eu tenho essa vontade de chegar no doutorado na matemática. Assim. E complementando o que o professor tinha falado anteriormente, eu acredito que nessa questão, né, de você ter um matemático, as habilidades de um matemático em outras áreas distintas, como, né, a parte da saúde, por exemplo, é sempre bem-vindo, eu acho. Assim, quanto mais você ser objetivo, quanto menos for subjetivo, eu acho que sempre agrega. Né, e as pessoas que vão contratar, eles enxergam isso. Né, que muita subjetividade em qualquer ramo que seja, sempre traz mais complicação. Né? A pessoa consegue assim, dividir isso e transformar isso em coisas mais lógicas, né,
matematizar mais essas coisas que são mais subjetivas, já tem vantagem no mercado. Eu vejo bastante disso. Quando a pessoa que vê um matemático, bacharel em matemática, em matemática, né? E ele sabe o valor, ele já pensa nessas coisas porque ele sabe que o matemático, em um ramo, por mais que seja, que é cabível em qualquer lugar, ele vai poder agregar esse tipo de coisa, né? Matematizar mais as coisas que ele faz, né? Facilitando o processo em si, né? Para a empresa e reduzindo as complicações, né? Que podem vir de subjetividade de outros tipos de abordagem, né, no caso. A gente fala que quando a gente abre o programa, a gente sempre fala assim, nossa, é uma hora de programa, tem bastante assunto. De fato, tem bastante assunto, tem bastante coisa para ser discutido, mas nem sempre a gente consegue passar para o público tudo aquilo que de fato tenha aqui a necessidade. Infelizmente, nosso programa é composto de 1 hora. Professor, eu queria que o professor fizesse aí o seu fechamentozinho, nós estamos chegando no final do nosso programa. Fique à vontade, professor, você tem aí 3 minutinhos para que, de fato, fale um pouquinho desse profissional, dessa área de exatas, um pouquinho do seu curso, as pessoas que estão interessadas, porque você pode ser um Edmar da vida que você estava fazendo engenharia e você queira, de fato, entrar aí na matemática, porque a gente entende que a área de carreira ela é composta de competências e habilidades. Você tem uma habilidade em matemática, se você não tem, não é o momento de você chegar e começar a trabalhar um pouquinho? Exatamente. Eu queria até aproveitar, professor Sidney, esse momento para dizer que o Edmar, né, levantou a bola ali, para dizer que o profissional, né, do bacharel em matemática, ele não é só um profissional, né, que vai atender o mercado de trabalho também, né? Ele é também um pesquisador, exatamente com esse objetivo de buscar inovações, de aprofundar em determinada pesquisa, né, para criar novos produtos, desenvolver novos produtos para atender áreas específicas, né? Seja a área de saúde, seja a área econômica, né, seja a área das ciências atuariais, né? Nós acabamos de falar aqui da questão do censo, né, demográfico, que vai trazer, né, que está trazendo aí novos números, né, quantitativos, que esses números quantitativos eles vão possibilitar a fazer, né, a inferência sobre o que é o nosso futuro em termos né, de crianças, jovens, né, os idosos, né, como é que essas novas profissões, né, que vão surgir a partir do perceber os números, né, o quantitativo, né. Por isso, né, um curso como de matemática, né, ele apesar de as pessoas pensarem, ele assusta, né, e aí o próprio Edmar levanta, né, o nosso egresso, aluno egresso, ele levanta, né, o dado de que as pessoas precisam, né, de prática, né, as pessoas precisam de cursos que possibilite ele viver ou conseguir observar aonde isto vai ser aplicado, já que eu estou aprendendo tudo isso, né. E aí a gente começou a dar aqui, né, nesse momento tão importante desse debate, né, a questão de linhas, né, ou pelo menos de percepção, né, do que é ser um bacharel, né, em matemática, e de como ele possa atuar no mercado de trabalho, né? Então eu quero convidar aí vocês que estão, né, aí assistindo o nosso programa, né, professor, e que eles possam entender melhor, né, o que é esse bacharel, né, de matemática e saber que o mercado está aguardando, né, e precisando de novos profissionais com essa formação em matemática, né?
sabendo também que nós temos, né, a área de exatas, né, da Uninter, né, ela abre essa possibilidade para que você tenha uma ampla gama, né, de profissões. A gente está aberto aí para receber e, né, vocês, alunos, né, e vocês profissionais de outras áreas que queiram se aprofundar na matemática, né, entrar para o nosso curso. Ele tem uma grade curricular muito bem estruturada para formar o profissional do século XXI, né? Esse profissional que o mercado está precisando, né? Por isso venham, se inscrevam, né? Participem do vestibular, entrem na Uninter, né? Entrem no nosso curso de bacharelado em matemática, professor. Muito bem. Edmar, já agradeço você aí. Um abraço a todos os santistas do estado aí de São Paulo. Fique bem. Suas colocações finais. Complementando, né, o que o professor disse, eu acredito muito, né? Eu sou muito a favor essa matematização do mundo, assim, né? Porque quanto mais matemática a gente tem, eu acho, assim, depois que eu me formei principalmente, né? Eu vejo assim que seria muito bom se todo mundo tivesse uma noção maior de matemática, da parte de bacharelado em matemática, né? Porque facilitaria muita coisa. Muita coisa que a gente vê que fica ali emperrando, mesmo na empresa a gente vê um processo ali, às vezes você vai explicar alguma coisa para uma pessoa, uma coisa mais, um pouco mais abstrata, vamos dizer assim, né? E a pessoa às vezes não consegue acompanhar, às vezes não consegue embarcar naquela ideia. E é uma ideia boa, mas a pessoa não tem uma base assim para fazer bom uso da ideia, né, que às vezes tem de fundamentos matemáticos. Às vezes por isso, às vezes o pessoal tem muito preconceito, tem medo, né, da matemática. Então acho que seria muito bom se o mundo tivesse uma base mais matemática, mais voltada para a parte, né, da matemática aplicada, matemática pura, e facilitaria mais o mundo, seria uma coisa mais, talvez mais eficiente, né? Eu também queria agradecer também aos professores aí pelo convite e pelo programa aí. Então, você que esteve conosco até agora, se você gostou desse programa e quer rever outros programas, estamos lá no YouTube, Competência e Empregabilidade. O programa é transmitido todas as segundas-feiras, às 17h15, aqui pela TV Profissão e STV. Tenham todos uma boa semana. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade.